Bom dia, amadas e lindas mulheres. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra em Jeremias 24 a respeito dos cestos de figos que Deus mostrou a Jeremias. Eu vou ler alguns versículos e depois vocês estudem todo o capítulo e tentem compreender melhor essa passagem, porque ela é maravilhosa. O Senhor diz a Jeremias, ele mostra 2 cestos de figos e um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? E ele respondeu, os figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como estes figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. A fim de lhes fazer bem, olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e os seus sobreviventes, e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecerem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. O que o Senhor queria ensinar aqui para este povo? O povo estava em idolatria, estavam descumprindo as leis do Senhor e as promessas do Senhor. E quando Deus fala com Jeremias, Deus traz uma palavra profética dizendo que era para eles se entregarem ao rei Nabucodonosor da Babilônia, porque o Senhor os levaria cativo por 70 anos. E eles não aceitaram esta palavra, porque eles estavam desviados dos princípios e da palavra do Senhor. E Deus, ele nos ensina através do capítulo 24 de Jeremias e dessa visão dos 2 cestos de figos que, mesmo quando ele permite que nós sejamos prisioneiros ou cativos de um povo ou de alguma situação, se for por ele, se for dele, se ele quiser nos tratar dessa forma, ele estará conosco, nos mantendo, nos dando vitória, nos fortalecendo e fazendo com que os nossos corações se voltem a ele. Mas se nós desobedecermos a palavra dele, mesmo quando ficamos em nossa terra natal ou em nosso posicionamento, que achamos que está correto, ele não nos abençoará. Aqui ele fala de um povo que estaria cativo por 70 anos, mas um cativeiro que ele permitiu, para que esse povo se voltasse completamente a ele, para que esse povo voltasse a adorar somente a ele e servisse a ele com alegria. E os que aceitaram esse cativeiro, os que aceitaram essa luta, eles foram vitoriosos, porque a promessa do Senhor é, se estivermos no centro da vontade dele, se estivermos dentro do propósito dele, daquilo que ele preparou para vivermos, nós seremos vitoriosos. Então siga na presença do Senhor, fique firme naquilo que ele tem te mostrado ser a vontade dele para a sua vida, independente da sua luta, independente da situação, estando nele, na palavra dele, sendo fiel e adorando ao Senhor, você vencerá. Medite nessa palavra, fique na paz.